de mais nada, quero agradecer ao doutor Luiz Carlos Molion da sua participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro, nessa edição especial. Doutor Molion, muito obrigado. Ok, Sérgio, é uma satisfação estar com vocês. E você sabe que a gente procura sempre levar a informação com a maior honestidade e clareza possível, né? Então, muitas vezes a gente fala, é previsão. Claro que tem uma certa incerteza aí, mas as pessoas têm que lembrar que são feitos sempre com uma grande honestidade, acima de tudo. Não queremos alarmismo, não queremos catastrofismo. Nós queremos mostrar o que pode ou não acontecer e certamente não existe nenhuma emergência ou urgência climática. Aliás, essa semana está realizando a 29ª COP lá no Azerbaijão. São 29 anos que esses caras se reúnem e não tem decisão nenhuma que seja aplicável ao que eles acham que é problema, que é o aquecimento global. Bom, exatamente nessas discussões infindáveis, quase 30 anos, né? O próximo ano teremos a COP30 aqui no Pará, aqui no Brasil, mas enfim, né, doutor Molion? É muita coisa a ser esclarecida que só fica na base da conversa, da reunião. Aliás, os passeios, né? Uma comitiva enorme, inclusive do Brasil, seguindo para lá, para o Azerbaijão, não é isso? Isso, diárias poupudas, hotéis de primeira classe, tudo pago, etc. E solução aos... Bom, não existe, Sérgio, solução para um problema que não existe, né? Então, não existe impacto absolutamente nenhum da concentração de gás carbônico na temperatura do planeta. Se o problema não existe, fica difícil de achar solução para ele, né? Exatamente, essa questão. Doutor Molion. Deixa eu te dizer assim, de maneira geral, começou a chover bem no Brasil. Se a gente olhar as imagens de satélite, a gente vai ver que tem uma frente fria naquela posição tradicional de noroeste, lá na Amazônia, para sudeste, inclinada, né? Que erroneamente chamam de ZACAS, de Zona de Convergência do Atlântico Sul, e nós, dos velhos tempos, chamávamos isso de região de estacionamento de frentes frias, ou seja, frentes frias estacionárias. Está chovendo bem em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso. Ainda está faltando chegar aí mais ou menos no centro do Pará, né? Centro-leste, pegando lá desde do Marajó até o sul do Pará. Ainda nesses últimos 30 dias, as chuvas estão um pouco abaixo do normal. Inclua-se nisso também um pouco de Rondônia, oeste do Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, Paraguai, parte do Paraná, principalmente o oeste do Paraná, e o norte do Rio Grande do Sul e parte oeste de Santa Catarina. E, é claro, a Bahia ainda não teve... O oeste da Bahia já começou a ter umas chuvas, mas o centro-leste da Bahia ainda está faltando chover. Mas agora essa frente fria está mostrando claramente, nesta data, dia 10 e 11 de novembro, que a estação chuvosa ela está estabelecida nos moldes tradicionais, ou seja, a chuva está sendo comandada pela entrada de frentes frias e a chuva que a gente espera vai ser feita por células bastante pontuais, bastante localizadas. Algumas delas podem se desenvolver muito e produzir tempestades severas, como trovoada, descargas elétricas, rajadas de vento forte, chuvas acima de 50 milímetros. Em alguns casos, dependendo do desenvolvimento da nuvem, se ela passar de 9 quilômetros de altura, pode até ocorrer granizo. E, de resto, eu acho que já está regularizando. Agora, para o final de novembro, devemos ter chuvas mais generalizadas. E o mês de dezembro está prometendo chover bem.
de tal forma que eu acho que já todo mundo poderia estar se arriscando já a plantar, porque, como você disse, o que vai acontecer no ano que vem, né? Bom, os americanos estão insistindo. Na previsão feita no início do mês de outubro, eles colocavam 75% de chance de se ter um laninha agora no final do ano. Eles persistem ainda que tenha um laninha no final do ano, mas eu, olhando para a situação, a gente pega dados da temperatura da superfície do mar, pega dados em profundidade na região equatorial, existem aí 70 boias do sistema, boias fixas entre a América do Sul e a Austrália, algumas delas com instrumentos que vão até 1.000 metros de profundidade, e a gente olhando os primeiros 450 metros de profundidade, vê que tem muita água quente lá do lado da Austrália, do lado oeste do Pacífico, e também muita água quente sendo bombeada ao longo da costa da China, do Japão, se acumulando lá no norte do Pacífico, de tal forma que não vejo condições absolutas para se ter um laninha clássico, no sentido de ter um resfriamento que vá da América do Sul e chegue até próximo da Austrália. Acho que não tem condições mesmo porque o Sol já está a 11, 12 graus sul de latitude e está aquecendo fortemente essa região do Pacífico, então não há como esfriar esse Pacífico, portanto, a conclusão que a gente chega é que o Pacífico vai ficar neutro, como aconteceu em 2005, 2006, vai permanecer neutro durante 2006. Quer dizer, neutralidade é a temperatura da água do Pacífico estar na média, meio grau para cima, meio grau para baixo. E quando isso acontece, nós sabemos que não há impacto na distribuição da nossa chuva. Porém, dependendo do pico do inverno nos Estados Unidos, Canadá, na América do Norte, nós podemos ter um veranico em algumas regiões. Pode estar pegando a segunda quinzena de janeiro, em outras regiões pode pegar parte de janeiro e parte de fevereiro. E realmente o Atlântico tem estado bastante quente, semelhante ao que ocorre no Pacífico. A corrente oceânica chamada corrente do Golfo está levando muito calor lá para fora dos trópicos, em direção à Inglaterra, à Escandinávia, está transportando muito calor e no retorno, parte desse calor retorna mais ou menos na altura ali da Ilha da Madeira, da Ilha de Portugal, o norte da África Ocidental, parte desse calor retorna e está ficando na região tropical, que é um bom prenúncio, porque a zona de convergência intertropical, que é essa região em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, essa faixa chamada convergência dos ventos alísios, ela é uma faixa móvel. Ela se movimenta com o Sol, porém com certo atraso. O Sol já está no hemisfério sul, deve chegar na sua posição extrema em cima do trópico do Capricórnio em 22 de dezembro, depois começa a retornar mais ou menos lá pelo dia 20 de março. Essas datas não são fixas, porque os nossos calendários incluem o ano bissexto, como no caso desse ano, que fevereiro tem 29 dias, e a partir de 20 de março o Sol está indo para o hemisfério norte. Bom, é exatamente nesse período, em torno de 20 de março, que a zona de convergência ela baixa e chega à sua posição extrema sul, da ordem de 4 graus sul, alguns anos, raramente, chega a 5 graus sul. No Ceará existe um ditado popular que diz que se não chover até o dia de São José, que é o dia 19 de março, então vai ser um ano seco. Note que interessante, é que o sertanejo ele guarda a data do santo, 19, e isso coincide com uma efeméride do Sol, que é o equinócio de março.
que é exatamente quando a zona de convergência está em cima do norte da costa brasileira, da costa norte, e produz chuva. Então, claro, existe uma relação entre o dia de São José e a chuva no norte e do nordeste, em função da chegada das VCIT, que esse ano promete bastante. E como o Atlântico está aquecido, na hora que ela entrar no hemisfério sul, os ventos de leste, vindo da África, vão trazer muita umidade e deve chover bastante, muito bem, nesse período de segunda quinzena de março, abril inteiro e algumas localidades mais ao norte, por exemplo, ao norte do Pará, norte do Maranhão, a chuva deve se esticar ainda, claro, não tão copiosamente, ainda até maio. Nesse período também, a chuva deve se estender possivelmente até a latitude de 15 graus sul. Vamos dizer assim, aquela latitude ali de Brasília, Cuiabá, deve então ter chuvas acima da média em função desse transporte de umidade que vai ocorrer com o deslocamento da zona de convergência mais para o sul. Então, acho que vai ser um ano bastante promissor. Julho e agosto, de maneira geral, no Brasil Central e para a parte norte do Brasil, deve ser meses secos, mas acho que setembro do ano que vem não deve ser tão seco quanto foi neste ano. E, de maneira geral, o resumo é esse aí. Não vamos ter um laninha, não há condições para esse laninha se estabelecer, portanto, o nosso regime de chuva vai ser comandado pela entrada das frentes frias. E o tipo de chuva característico são células que se desenvolvem dentro dessa faixa da frente fria, são células que se desenvolvem e são células bastante localizadas, e muitas delas com tempestades severas. Sérgio? Exatamente nesse sentido, professor. O senhor explicou e ia falar sobre os efeitos do aquecimento do Atlântico, né? O aquecimento ou as temperaturas mais elevadas, o senhor acabou de explicar. Agora, com essa chegada de frentes frias, né, vem a chuva e também vem a queda na temperatura, o que está acontecendo nesse momento, não tão estendido lá para frente. Nós poderemos ter aí problemas relacionados a até mesmo durante a safra, a colheita, enfim, relacionados a temperaturas mais baixas e até mesmo na sequência um veranico, professor. Dá para poder fazer essa avaliação, né? Primeiro temperaturas mais baixas, chuva e depois um veranico. Isso pode acontecer? Você lembrou muito bem, Sérgio. No ano passado, 2023, a província de Santa Fé, na Argentina, teve uma geada no dia 18 de fevereiro. Quer dizer, se você olha o dia 18 de fevereiro, no calendário está escrito verão. E tiveram uma geada, coincidiu do fato de como faltou chuva, eles adiaram o plantio da soja, e quando deu essa geada, pegou muita soja ainda no enchimento da vagem, e pode ter sido prejudicial, tanto assim que a safra 22, 23 da Argentina teve uma quebra em torno de 50%. Então, esse ano está meio parecido, né, com 22 também, onde nós tivemos em maio a entrada daquela massa de ar polar. Não é necessário que o inverno seja o tempo todo um inverno rigoroso com temperaturas baixas. Basta uma entrada de uma massa de ar polar que seja potente, que seja forte, para causar todo o estrago, principalmente no sul até o sul de Minas. É claro que as outras localidades também, eu digo sul de Minas, mas aí inclua-se também Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso, em que as temperaturas baixas não são só prejudiciais para as plantas, particularmente os cultivos de inverno, mas também prejudiciais pelos animais. O gado de corte, particularmente o Nelore, ele é bastante sensível.
Ele fica no pasto durante a noite e se entrar uma massa de ar polar intensa e durante a noite ficar sem nuvens, a superfície continua perdendo calor para o espaço, a temperatura baixa e o animal morre de hipotermia. Morre o animal. Lembra que no ano passado, em julho, acho que foi dia 7, se não me engano, deu a entrada de uma massa de ar polar e atingiu o Mato Grosso do Sul e, na oportunidade, reportaram uma perda de mais de 1.000 cabeças de gado que morreu por hipotermia naquela noite. Então, é possível, sim, Sérgio, que a gente tenha geadas já precoces, principalmente em maio de 2025. E quanto ao veranico, ele vai variar um pouco da região, mais para o norte do Brasil, um pouco mais para o sul. Eu estou pensando que as regiões mais ao sul, por exemplo, Mato Grosso, sul do Mato Grosso, Goiás, pode ter um veranico em janeiro. Mas mais para cima, mais próximo da região equatorial, esse veranico pode variar da segunda metade de janeiro para a primeira metade de fevereiro. Não é impossível ocorrer um veranico em fevereiro, não é impossível. Já tivemos situações como, por exemplo, fevereiro de 1980, em que realmente entrou uma massa de ar polar vinda do hemisfério norte, passou pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pelo Caribe, e essa massa de ar polar chegou a produzir uma faixa de nuvens paralela da costa do Nordeste até praticamente a Cordilheira dos Andes, centrada em torno de 9 graus sul. E as regiões acima de 5 graus sul, entre 5 graus sul e o Equador, acabaram ficando com um veranico bastante forte, enquanto as localidades que estavam debaixo da frente choveu muito. Naquela região, por exemplo, São Félix do Araguaia, naquela oportunidade de 7 a 15 de fevereiro de 1980, algumas estações ali chegaram a acumular 800 milímetros de chuva em 7 dias. O Tocantins, normalmente em março, tem uma vazão de 22 mil metros por segundo. Naquele ano, não se sabe exatamente quanto, porque a cheia levou as réguas de medição, mas estima-se que tenha chegado a 68 mil metros por segundo. Tucuruí estava sendo construída naquela época, a Tucuruí estava sendo construída e quase foi, a ensecadeira de Tucuruí foi levada pela enchente. Então, pode acontecer em fevereiro, é raro acontecer, em geral, estatisticamente, ocorre mais na segunda quinzena de janeiro, mas vai depender muito do pico do inverno americano, e nós não tem como prever isso. Nós vamos ficar de olho, monitorando, para ver se entra uma massa de ar polar bastante intensa nesse período. Se entrar na segunda metade de janeiro, então o nosso veranico, de maneira geral, vai se estabelecer nessa segunda metade de janeiro.